Voltando então, pessoal, à nossa etapa número 1, a nossa parte 1 de dinâmica da crosta terrestre, tá? Eu estava comentando com vocês, explicando para vocês que a sismicidade, o estudo do sismo, dos tremores, nada mais é do que, basicamente, a liberação de tensão geológica. Vimos que existe um hipocentro, que é a área onde produz-se o sismo, a tensão, e nós temos o epicentro, onde o sismo ele é aliviado, ok? Junto com isso, eu comentei com vocês bem rapidamente que existem duas causas de sismo. A primeira é por tectonismo, choque de placas tectônicas. Esses são sismos que só ocorrem em região de falhamento tectônico. Mas existe uma segunda causa de sismo no mundo, ok? A segunda causa, pessoal, é por acomodação geológica. Inclusive, os sismos brasileiros são provocados por esse fator. Para explicar a acomodação geológica, eu sempre gosto de criar uma alusão. Vamos imaginar que você chegou na sua casa e você precisa, sua mãe, algum familiar seu pede para você guardar um pacote de farinha dentro, por exemplo, de um reservatório de vidro, um pote de vidro, ok? Então vamos lá, você abre o pote, começa a despejar a farinha. De repente dá o limite da vasilha, não cabe mais nada, mas sobra-se um pouquinho apenas de farinha. Você começa a olhar em volta do pote e percebe que dentro a farinha formou espaços ou bolsões de ar, vamos imaginar. Então você dá uma batidinha no vidro, essa farinha vai se acomodar nesses bolsões de ar, basicamente ela vai diminuir um pouquinho o nível, você consegue guardar o restante e fechar o pote. Na verdade eu estou dando essa alusão que é o seguinte, embaixo da morfologia da Terra, dando suporte inclusive a ela, como se fosse um alicerce, nós vimos que há uma camada de rocha chamada de estruturas geológicas, que inclusive na nossa parte 2 nós vamos estudar quais são as estruturas geológicas que existem no planeta Terra. Tá? Então embaixo da morfologia, nós temos uma camada de rochas chamada estruturas geológicas. Okay? Só que essas rochas que compõem a estrutura geológica, elas não estão encaixadas perfeitamente. Existem falhas entre elas, tá? Falhas. Regiões onde elas não estão perfeitamente encaixadas, onde existem espaços. Okay? Ao longo do tempo, com o peso da superfície, okay, essas rochas começam a se deslizar e se acomodar nesses bolsões de ar. Semelhante com o que você fez com um pote de farinha. Você deu uma batida nele que é para a farinha escorregar e encaixar nesses bolsões de ar que nós temos. Okay? A Terra ela faz isso. Então as estruturas geológicas elas são formadas por rochas e essas rochas possuem encaixes imperfeitos. Então entre elas possuem alguns espaços vazios que com o peso da superfície as rochas deslizam e ocupam esses bolsões, essas áreas vazias. Ok? Aí, nessas áreas de acomodação geológica, nessas áreas de acomodação de rochas, ocorre a liberação de energia, ou seja, formam-se alguns hipocentros. Okay? Então, nós podemos ter hipocentros gerados pelo choque de placas, tectonismo, ou nós podemos ter a geração de hipocentro, a geração de energia, tensão geológica, por acomodação de rochas. Só que não dá para comparar os dois tremores. Os tremores por tectonismo são tremores de altíssima magnitude. Já por acomodação geológica, são de média e baixa magnitude. Em alguns casos, eles nem chegam na superfície. Nem chega a gerar epicentro. Porque são energias tão limitadas, tão frágeis, que até chegar à superfície já se perdem. Isso pode acontecer também. Ok, pessoal? No Brasil, nós temos abalos sísmicos gerados por acomodação geológica praticamente inteiro. Inclusive, pessoal, esse mapa está mostrando alguns sismos que o Brasil teve aí ao longo dos últimos 10 anos. Alguns, porque o Brasil tem uma grave dificuldade técnica de conseguir registrar sismos. Okay? Então, esses pontinhos vermelhos são os sismos que o Brasil apresentou aí nos últimos anos. Só que com um detalhe, pessoal. Perceba que tem algumas regiões do Brasil onde há uma concentração maior de sismos. Por exemplo, aqui, nessa região aqui, entre o litoral de Santa Catarina até o litoral do Espírito Santo, nós temos uma concentração de sismos aqui. Okay? Nós também temos uma concentração de sismo aqui nesse sudeste de Minas. Okay? Nós vamos ter também uma concentração de sismo aqui em Goiás, aqui nessa região, nessa zona salineira e assim por diante. Pessoal, os sismos no Brasil são provocados por acomodação geológica.
Então, rochas da estrutura geológica se acomodam, se ajeitam, ok? Mas no Brasil tem uma causa também interessante. Nós provocamos a acomodação geológica. Peraí, professor, tem como fazer isso? Pensa comigo. Essa área aqui do litoral que eu destaquei e essa área de Minas que eu destaquei são duas áreas onde ocorre mineração. Aqui nós temos o pré-sal e aqui nós temos o quadrilátero ferrífero. Duas áreas de mineração, petróleo e minério de ferro principalmente. Quando você retira petróleo, retira gás, retira minério de ferro e etc., você gera bolsões de ar. Porque aquilo que o petróleo ocupava, agora está ocupado pelo quê? Então, ao tirar milhões de barris de petróleo ou toneladas de minério, você gera um vazio ali dentro da estrutura geológica. As rochas daquela região vão querer ocupar aquele vazio. E ao ocupar aquele vazio, gera-se pequenos tremores. Então, no Brasil, os nossos sismos são provocados por acomodações, são sismos de baixa magnitude, e por estarmos no centro de uma placa, somos um país sim de estabilidade geológica. Porém, nós temos muitos sismos por atividades antrópicas, atividades humanas, principalmente mineração. Nós acabamos por extrair recursos, gerando bolsões de ar na estrutura geológica, forçando-se assim acomodações geológicas. Existem também, pessoal, algumas pesquisas recentes que têm comprovado, têm demonstrado que até hidrelétricas colaboram com o sismo. Porque quando você constrói a barragem, ok, automaticamente você gera um lago reservatório. Esse lago reservatório pressiona a superfície, pesa a superfície para ela gerar acomodações geológicas. É um peso artificial criado. Se não fosse a barragem, não teria o lago reservatório. Se não tivesse o lago reservatório, não teria esse peso. Então as acomodações ocorreriam de maneira mais lenta. Mas não, agora com a barragem, com o lago e com o peso novo à superfície, nós forçamos as estruturas geológicas a provocarem mais rapidamente acomodações. Então, basicamente, no Brasil os sismos são por acomodações geológicas, porém com influência de atividades antrópicas. Mineração, extração petrolífera e também, no caso, a construção de usinas hidrelétricas. Ok? Na Unicamp, pessoal, foi questionado há uns anos atrás quais são as causas de sismo no Brasil. Está respondido. Causa de sismo por acomodação geológica, sismos de baixa magnitude. Só que, pessoal, no caso da Unicamp foi questionado também o porquê que o Acre apresenta uma grande concentração de sismos e ainda por cima, sismos de maior magnitude. Okay? É que é o seguinte, pessoal, se vocês observarem a região do Acre, o Acre está mais próximo da Cordilheira dos Andes. E essa região dos Andes aqui é uma região de falhamento tectônico. Então, no caso específico do Acre, os terremotos são por tectonismo. A placa sul-americana e a placa Nazca se chocam, provocando vibrações, tensão geológica. Essa tensão geológica sai do hipocentro, chega à superfície, no epicentro, e se propaga horizontalmente em forma de ondas. Por conta da proximidade, essas ondas de tremor dos Andes chegam ao Acre. Por isso, lá que nós temos um grande número de tremores, de sismos e sismos de alta magnitude, porque as causas são diferentes. Enquanto no Brasil é por acomodação geológica, especificamente no Acre, é gerado por tectonismo nos Andes, na região andina. Ok? Ah, professor, mas como se mede, afinal de contas, os sismos? Tá? Pessoal, existem duas maneiras de se medir sismos. Tá? Nós temos a escala Richter, é uma maneira de se medir sismo. Tá? Só que a escala Richter é uma escala matemática, ok? É uma escala quantitativa. Para ela, pessoal, o foco não está na consequência do sismo, e sim está no tamanho do sismo, tá? No seu tamanho matemático, quanto de energia foi liberada, ok? No caso, essa energia liberada é medida numa escala que vai hoje de 1 a 9. Peraí, vai até hoje? Antes era diferente? Depois pode ser diferente? Exatamente. A escala Richter ela é medida de 1 a 9, só que ela é uma escala aberta. Tudo bem? Ou seja, se tiver sismos acima de 9.0, ela se amplia para 10. 1 a 10. Tá? Fica assim, pessoal.
Os sismos de 1.0 até 3.0 na escala Richter são considerados sismos, tá, de baixa magnitude. De 4 a 6, sismo de média magnitude. Fazendo uma observação aqui, dificilmente sismos por acomodação geológica passam de 6.0. É raro, tá? Na verdade, eles sempre ocorrem de 6.0 para menos e eles tendem a ficar nessa casa aqui, ó, do 1 a 3, sismos de baixa magnitude. Em compensação, sismo de 7 a 9.0 na escala Richter, altíssima magnitude, aí já são gerados por tectonismo, ok? Normalmente são gerados por tectonismo, beleza? Então, uma das maneiras de se medir sismo, escala Richter, é matemática, é quantitativa, ela mede o total de energia liberada e ela é uma escala aberta, de 1.0 a 9.0 no momento atual. Sismos de baixa, média e alta magnitude. É assim que se mede. Mas, pessoal, acontece uma coisa importante hoje. Não é necessariamente os sismos de maior magnitude que são mais destrutivos. Okay? Na verdade, o tamanho do sismo ele influencia menos hoje. Depende muito mais do grau socioeconômico, do nível socioeconômico que os países possuem. Nós temos, por exemplo, regiões do mundo que passam por sismo de 7.0, 8.0 na escala Richter, que possuem um grau de destruição baixo. São países onde as construções elas são adaptadas, onde as pessoas são treinadas para a ocorrência desses fenômenos. Mas tem regiões do mundo que ocorrem sismos de 6.0 e são altamente destrutivos. Então quer dizer que o tamanho, a força do sismo é cada vez menos influência, né, menos determinante no tamanho da destruição, no grau de perdas que ele pode produzir. Para isso, foi criada uma escala chamada escala de Mercalli. A escala de Mercalli ela já não tem foco no tamanho do sismo, e sim na sua consequência, ok? Tanto que ela é uma escala qualitativa, já muda aí, tá? Vocês vão entender por quê daqui a pouco nessa régua aqui, ó. Tá? Primeiro de tudo, escala de Mercalli não considera apenas um fator como a escala Richter, a tensão. Não, ela considera 3 fatores. Primeiro, ela considera os danos causados nas estruturas dos países. Os danos, calculados sempre na casa dos milhões e bilhões de dólares. Okay? Segundo fator, ele considera a profundidade do hipocentro. Como nós vimos, hipocentros mais rasos são mais destrutivos. Hipocentros mais profundos, menos destrutivos. São terremotos menos fortes. Tá? E ele também considera a concentração populacional. Se um sismo acontece numa área desértica ou florestal, as consequências são mínimas. Se acontece em áreas urbanizadas, em áreas de concentração de pessoas, isso também é um fator de influência. Então, dano nas estruturas, profundidade do hipocentro, e se é uma área de concentração ou desconcentração populacional, é basicamente os fatores selecionados pela escala de Mercalli, considerados pela escala de Mercalli. Okay? Só que ela é uma escala fechada, ela vai de 1 a 12, aqui está em espanhol, mas é uma escala que vai de 1 a 12, inclusive o nível 12, o pior de todos, chamado de catastrófico. Aqui eu deixo uma dica para você, pessoal. Nem sempre a escala Richter vai bater com a escala de Mercalli. Nós podemos ter um terremoto poderosíssimo, muito alto, mas ocorrendo numa região, por exemplo, afastada de concentrações populacionais. Então, na escala de Mercalli, ela terá uma categoria menor. Nós podemos ter um sismo menor, mas ocorrendo, assim, o seu hipocentro, o epicentro, próximo, por exemplo, de uma área urbanizada. Aí terá uma categoria superior. Um terremoto aconteceu num país pobre, o outro aconteceu num país rico. Também será determinante. Países ricos tendem a ter menos danos, países pobres mais danos. Então, na verdade, escala Richter e de Mercalli nem sempre vão bater, ok? Por considerar aspectos diferentes. Richter é matemático, é a tensão gerada. Escala de Mercalli, já na verdade é uma escala qualitativa, ela analisa os danos provocados, ok? Então, o foco não é o sismo e sim as consequências dele, ok? Eu coloquei, pessoal, um mapa aqui, ó, agora há pouco, deixa eu voltar nele aqui. Eu coloquei um mapa que mostra pra gente os sismos no mundo aí nos últimos 10 anos também, tá? Pessoal, cada pontinho vermelho é um sismo registrado no mundo, ok? Nos últimos 10 anos. Como eu coloquei aqui, ó,
nós temos sismo por tectonismo, que acontece entre uma placa e outra, e nós temos o sismo por acomodação geológica, que acontece dentro, no centro das placas. Você consegue perceber que eles são mais raros. Eles existem, ó, é cheio de pontinhos. Eles existem, mas são mais raros. Perceba que os sismos, pessoal, eles se concentram exatamente em cima do falhamento. Esse mapa, ele bate certinho com o mapa de placas tectônicas. Okay? Certinho, dá para ser visto. Okay? Aqui nós temos a divisa da placa sul-africana, com a placa africana, com a placa sul-americana. Aqui a placa sul-americana e a Nazca, e assim por diante. Aqui nós temos sismos por tectonismo, entre placas, ocorrido pelo choque entre elas. Okay? Duas regiões do mundo a gente consegue destacar como as áreas mais instáveis. Uma delas é essa área aqui, ó. Essa região, inclusive, continua aqui, ó. Essa região do mundo é chamada de Círculo de Fogo ou Cinturão de Fogo do Pacífico. É um falhamento tectônico muito instável que está cercando todo o Oceano Pacífico. Vai pegar essa costa oeste americana e vai contornar aqui o continente asiático e a Oceania. Inclusive, nós temos países que estão dentro desse falhamento. O Japão mesmo, aqui, está aqui embaixo dessas bolinhas aqui, ó, ok? Desses pontinhos. Então, uma das áreas mais instáveis, ou melhor, a mais instável do mundo, é o Círculo de Fogo do Pacífico ou o Cinturão de Fogo do Pacífico. A segunda região mais instável do mundo é essa daqui, ó. Essa região é chamada de Cinturão Himalaia-Mediterrâneo. Vai da Cordilheira dos Himalaias até aqui o sul da Europa, até o Mar Mediterrâneo. Inclusive a Itália está aqui dentro. Okay? A Itália está debaixo desses pontinhos aqui. Não é à toa que os países do Mediterrâneo e os países cortados pela Cordilheira dos Himalaias apresentam tantos terremotos. Isso é um falhamento muito instável também, onde ocorre o choque. O Brasil praticamente é um país com uma certa estabilidade tectônica, mas apresenta um sismo sim, tá? Fica variando, pessoal, entre 400 e 600 sismos, mas são todos sismos de baixa magnitude, provocados por acomodação geológica, incentivado por mineração e por usinas hidrelétricas. Inclusive aqui a gente tem um GIF, né, do que seria, por exemplo, uma região sofrendo um sismo. Esse GIF é da costa oeste dos Estados Unidos, ok? Inclusive essa imagem demonstra para a gente a importância das pontes suspensas em áreas de sismo. Se essa ponte, por exemplo, ela fosse concreta, fixada como são as pontes no Brasil, provavelmente seria mais catastrófico. Então as pontes suspensas é um exemplo de uma técnica da engenharia para poder superar, né, regiões que passam por sismos. E essas duas fotos são fotos de uma cidade italiana, a Matriz, antes e depois de um grande sismo. A Itália, pessoal, além de estar dentro do cinturão Himalaia-Mediterrâneo, que é a segunda região mais instável do mundo, ela tem um problema de ter regiões de urbanização muito antiga, de urbanização muito arcaica. Então, essa urbanização, inclusive às vezes até resíduo de Império Romano e tal, essas construções têm dificuldade em conseguir superar os sismos. Por isso que normalmente lá é realmente bem catastrófico quando acontece. E acontece corriqueiramente. Tá? E pessoal, para a gente poder ir fechando essa nossa primeira etapa, ok? Aí a segunda e a terceira etapa eu ainda vou produzir a videoaula para mandar para vocês. Nós temos os maremotos, ok? Maremotos ou mais conhecidos hoje como tsunamis, ok? Tsunami é uma palavra indígena, tá? São de indígenas da região da Ásia e da Oceania, mas que a tradução ao pé da letra significa grande onda. Os maremotos nada mais são quando o hipocentro e o epicentro acontecem no assoalho oceânico. Então gera-se a tensão geológica no hipocentro, ela dispara essa tensão geológica em direção ao epicentro. Só que esse epicentro está no fundo, está no assoalho de um oceano, ok? Ao chegar essa vibração na superfície, no assoalho oceânico, gerará uma ondulação. Essa ondulação vai provocar ruptura, quebra de várias rochas, mas além dessa ruptura, vai levantar uma grande onda. Então imagina-se, duas placas se chocando, gera-se um hipocentro, uma tensão geológica. Essa tensão é disparada para a superfície. Essa superfície recebe essa ondulação e começa a provocar a ruptura, a quebra de rochas do assoalho. Mas além da quebra de rochas, essa ondulação levanta-se uma grande onda.
e essa grande onda se desloca rapidamente rumo aos continentes, ok? Inclusive nós temos um exemplo aqui, esse GIF é de um filme, obviamente não é nessas proporções, mas dá para a gente ter uma ideia mais ou menos do que seria a aproximação, né? A velocidade da aproximação de um maremoto, ok? Então provavelmente nós tivemos lá, distante ao continente, a geração de uma tensão geológica, mas essa tensão geológica foi gerada e disparada para um epicentro que está no fundo marinho, no assoalho oceânico. Essa ondulação fragmenta as rochas e levanta-se uma grande onda que é disparada rumo aos continentes. Nós tivemos no mundo, pessoal, recente, 2 grandes maremotos, ou seja, grandes abalos sísmicos que ocorreram no assoalho oceânico, gerando grandes ondas. Nós tivemos esse em 2004, que vai atingir as ilhas do Oceano Índico, vão provocar mais de 150 mil mortos e além de perdas na casa dos bilhões, ok? Os países mais assolados foi com toda certeza a Indonésia, em primeiro lugar, a Índia e o Sri Lanka, Myanmar, Tailândia, até mesmo a Somália, já bastante distante do epicentro, também vai sofrer com grandes ondulações, ok? Perdas bilionárias. Essa foi uma das maiores catástrofes de origem natural da história da humanidade, ok? E depois nós teremos um outro, também ainda mais recente, que é esse caso, é o caso desse maremoto que ocorreu próximo ao nordeste do Japão em 2011. Perceba aqui como está na manchete, pessoal, essa imagem aqui é uma imagem que saiu em um jornal, tá? Numa mídia nossa aqui do Brasil. Ele está falando que o epicentro está a 322 quilômetros. Ele nem precisava falar que é epicentro. Porque se é a distância da comunidade mais próxima, então automaticamente é uma distância horizontal, automaticamente é o epicentro. Então aqui embaixo, lá dentro da estrutura geológica, lá nas placas, ocorreu um choque, gerou-se a tensão geológica, hipocentro, e essa tensão geológica disparou-se rumo à superfície. Quando chegou às ondas da superfície, essa superfície é oceânica, essa ondulação vai provocar ruptura de rochas e também gerou uma grande onda que se disparou rumo ao nordeste do Japão. Esse tsunami, esse maremoto 2011, ele é considerado catastrófico, porque além de mortos, desabrigados, como dá para ver aqui nas cidades japonesas, antes e depois do maremoto. Então houve sim as perdas humanas, as perdas financeiras, destruição de cidades antes e depois do maremoto, mas o problema maior é que aconteceu isso daqui. O grande maremoto atingiu a usina, ou melhor, as usinas nucleares de Fukushima, no Japão. Okay? Ao atingir as águas, atingirem a usina de Fukushima, houve, no caso, explosões e extravasamento, né, de material radioativo para o Oceano Pacífico. Então, além de mortos, desabrigados, o tsunami, o maremoto no Japão, ele basicamente incentivou, produziu o vazamento de material radioativo. Okay? Por sinal, esse material continua sendo produzido, continua se esparramando basicamente para o Oceano Índico, pelo Oceano Pacífico, perdão, e gerando uma altíssima contaminação do mesmo. O Japão mesmo, que tem como uma base nutricional assim, né, de proteína animal dependente muito do peixe, né, pela cultura, o país está proibido de pescar aí pelo menos num raio de 400 quilômetros de sua costa. Pessoal, eu vou parar por aqui então essa nossa primeira etapa de dinâmica da crosta terrestre. Vou gravar a segunda e a terceira etapa, ok? Que aí nós vamos nos aprofundar mais, como eu tinha prometido para vocês no começo do vídeo, e seria uma contextualização, mas já foi importante porque nós já vimos sobre tempo geológico, fenômenos endógenos e exógenos, quem são eles, vimos sobre a teoria da deriva continental de Alfred Wegener, vimos sobre as causas de sismo, tectonismo e acomodação geológica, vimos causa de sismo no Brasil, hipocentro e epicentro, vimos bastante coisa. Na próxima etapa, na etapa 2 dessa nossa aula, nós já vamos entrar num conceito um pouquinho mais profundo de dinâmica da crosta terrestre. Então até mais, pessoal!